A Império Indústria é a marca forte do Amazonas, pilar de diversos projetos na construção civil do nosso estado. Somos fabricantes da argamassas e rejuntes Amazomix, há mais de 20 anos no mercado com a qualidade que você confia. Além de produzir os blocos e pisos intertravados de concreto Manaus Block com durabilidade e resistência. Conte com a Império Indústria e abasteça sua empresa com mais qualidade. Império Indústria. O Deixa que eu pergunto de hoje vai trazer para você instrumentos para que você saia daquele pânico da má notícia. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Lucimara Marques, psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e psicóloga oncológica. A Lucimara é um daqueles seres humanos ímpares que aparecem no nosso caminho e que a gente nunca mais vai largar. Eu posso dizer isso, que a Lucimara hoje é minha psicóloga, é quem está me dando suporte nesse momento de vida, né? E a gente tem conversado muito e ela é aquela psicóloga que quando tu acha que tu vai cair, ela manda uma mensagem: ei, e aí, tá tudo bem? Eu falei, não é possível. Ela botou uma escuta em mim, porque para ela adivinhar só tendo ligação lá em cima e direto, o papo é reto, porque não é possível. Ela descobre quando a gente está num dia ruim, manda mensagem, manda atividade e não fica só naquela história da sessão ali, não. Lu, é um prazer enorme te ter aqui e eu queria dizer assim que você é um ser humano excepcional. Mas sim, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Márcia. Você é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. A Lu é aquele ser humano que passa aquela tranquilidade. A gente sai de lá, da sessão com ela, e daí a gente diz assim, chega aqui no trabalho, não falem comigo, que eu estou em estado de êxtase. Eu acabei de sair de uma sessão com a Lucimara. Cheguei lá agoniada, ansiosa. Vocês já viram nos meus stories que eu tenho uma caneta da ansiedade. A Lu até disse, isso não te pertence mais. Às vezes pertence ainda, mas a gente está trabalhando, né, Lu? Sim. E quando eu vou para consulta com a Lu, assim, a Lu é excepcional. Mas vamos falar do assunto de hoje, que é como lidar com as más notícias. Má notícia é tudo aquilo que te pega de surpresa e te causa um mal-estar. E se você não tiver uma fortaleza, uma base, alguma coisa que te sustente, tu entra em desespero. Má notícia para a psicologia é o quê? É uma informação que chega até você que vai causar um impacto emocional na sua vida, né? Ou seja, um sofrimento mental, psicológico, né? E algumas reações também no seu corpo. Como cortisol. Sim. Aumenta logo o teu cortisol, baixa logo tua imunidade. É uma história contada, né, Lu? Cientificamente comprovado, libera esses hormônios, né, no corpo, né? Principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. O que é o impacto emocional? Por que eu pergunto isso? Porque cada um, dependendo da sua história, vai receber determinada notícia de um jeito diferente. Então, o que é o impacto emocional? É igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Porque você vai sofrer, como muito bem você colocou, um impacto, né? Você vai ter uma reação de acordo com as tuas vivências, né? O que tem no teu inconsciente é o que vai acender com aquela informação ali, com aquela má notícia, vamos dizer assim, né? Com aquela informação negativa. Vai trazer à flora os teus conteúdos, algo que você tem guardadinho ali que nunca foi mexido. E dependendo da informação, vai aflorar. Dependendo da pessoa, a recuperação é mais lenta, é mais rápida? Como é que fica assim? Porque, por exemplo, você recebeu uma má notícia, você vai ter o impacto. Tem que recuperar rápido para saber o que vai fazer da vida. Porque senão tu cai num abismo, entra em depressão e pode te paralisar para a vida toda. Pode acontecer isso, uma má notícia? Sim, pode ser, sim. Tem o leve, o moderado e o grave, né? Sim. O leve, você recebe ali informação, né? Vai levar pouco tempo para você organizar. O moderado vai levar mais tempo que o normal. E o grave, você vai demorar naquela situação, né? E às vezes até levar a caso de depressão. Me dá um exemplo para cada uma delas. Leve, moderada e grave. Sim.
leve. Você perdeu o emprego, né? Perdi o emprego, vou ficar aqueles 6 meses ali dentro do normal, né? E depois vou procurar outro. Normal, né? Leve. Moderado, não, perdi o emprego, mas estou 1 ano nessa situação, não consigo ver uma solução, vou ficar nisso, né? O que eu faço? Me reinvento, não. E o grave, você vai passar 2, 3 anos e não sai daquela situação. Aquele trauma ali te paralisou. Então, a mesma notícia pode ter, dependendo da quantidade de tempo que ela demanda, pode ter vários níveis. Vários né? níveis. Sim. E dependendo da notícia, né? E existem notícias que são pessoais, sociais, né? E notícias médicas. Sim, verdade. Exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico, né? Então, a pessoa tem ali um impacto, né? Uma notícia pessoal. Perdeu um ente querido, vai sofrer outro tipo de impacto, né? E uma notícia social, uma catástrofe que aconteceu, recebeu aquela notícia, é uma má notícia, sim? E ela vai receber um impacto também de uma forma diferente. Para cada uma dessas é uma forma diferente. Vamos trazer aqui o exemplo das pessoas que sofreram aquela enchente, a cheia do Rio Grande do Sul. Foi uma catástrofe amplamente divulgada, onde muitas pessoas não só morreram, né, infelizmente, como perderam tudo. Para algumas pessoas, perder tudo é um problema gravíssimo. Porque tem gente que quase não tem nada e não tem como recuperar rápido aquele tudo que elas perderam. É diferente alguém rico que perde tudo num incêndio, mas que tem a tranquilidade de saber que tem dinheiro para poder comprar tudo de volta. E aquelas pessoas que passaram pelaquela catástrofe no Rio Grande do Sul, muitas delas não tinham de onde tirar para poder fazer a casa de novo, para poder comprar a cama para dormir, o guarda-roupa para guardar as roupas, que nem tinham porque perderam as roupas também. Como lidar com a catástrofe, com essa notícia social aí que a pessoa enfrenta, que acaba misturando, né, com o pessoal? Como é isso? São muitos sentimentos, né, ali ao mesmo tempo. E aí a pessoa, o que ficou de fato, né? Muito subjetivo. O que ficou para aquela pessoa? Se a vida dela tem valor, então ela vai ter resiliência para começar a partir dali. Fácil não é, mas é possível sim. Recomeçar, né, de uma forma assertiva, encontrando caminhos, né? Vou parar, vou refletir e agora o que eu faço? Encontrando caminhos e possibilidades. Eu costumo sempre falar, Márcia, que o que acontece com a gente é 10% e 90% das possibilidades para resolver aqueles 10%. Isso acontece também com as notícias médicas? Por exemplo, diagnósticos de doenças. Esse 10 com 90 funciona? Também pode ser aplicado nesse caso? Dependendo do caso, dependendo da situação, né? Nesse caso já é um pouco mais específicos, né? Um pouco mais específico, né? Tem casos que tem como aplicar assim, esses 10% e tem casos que não. Dependendo do caso, do nível, né? Da situação, tem que ter uma análise do contexto. Tem que saber qual é o tipo. Por exemplo, uma doença, você vai no otorrino, o otorrino diz, você tem uma rinite. A Ju levantou até a mão, que a bichinha está ali espirrando hoje desde cedo. Uma rinite não é uma doença fatal. Não. É uma doença com tratamento que pode se tornar uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai contigo até a vida toda, mas que não vai te tirar a tua capacidade elaborativa, não vai atrapalhar teus sonhos, tu pode continuar sonhando e tudo. Dependendo do psicológico da pessoa, pode ser uma má notícia. Exatamente. Mas aí entra no 10-90. Sim. Doenças graves, como, por exemplo, doenças cerebrais, os tipos de cânceres, aneurismas, que é a doença cerebral, aneurisma da aorta abdominal, que pode acontecer, que é quando forma ali um coágulo na artéria, que é mais grossa, ali dentro do teu abdômen, que também... A notícia que o Otaviano Costa recebeu, por exemplo, que ele tinha uma doença genética, ele era um cardiopata e ele não sabia. E ele descobriu que o coração dele tinha uma anomalia e que ele poderia morrer a qualquer momento, e ele descobriu um dia antes do aniversário da esposa. Ele, inclusive, ia operar. No dia seguinte, não contou. Como se reage a essas doenças que podem te fazer perder a vida? Aí não se aplica esses 10-90, né? Não tem como se aplicar. Você é vivendo um dia de cada vez mesmo, encontrando sentido para cada dia. Por exemplo, eu vou te dar o HIV, né? Tem os estereótipos, né? Hoje já a ciência, a medicina já encara como se fosse uma doença crônica. Porque tem os tratamentos, né? Não é mais como antigamente, né? Que era uma condenação. Associado, né? Você recebeu um diagnóstico, pronto, vai morrer.
E hoje não funciona mais dessa forma. E aí a gente já encontra esses 10% nesse caso, né? E aí, no caso do HIV, porque você vive um dia depois do outro. Sim. O HIV é um caso realmente porque você baixa a carga viral com a medicação, que hoje a medicação do século XXI para o HIV baixa a carga viral a 0. Você tomando remédio direitinho, você não vai contaminar ninguém e fica indetectável o vírus. Sim. Mas ele está ali. Inclusive, tem até pessoas que estão tomando vacinas, já tem 7 no mundo curados do HIV. Nesse caso, é uma doença crônica. Sim. E no caso de uma doença que não é crônica e que o médico diz, olha, não tem mais tratamento para a doença. Como que tu encara uma notícia dessa? Tu que é psicóloga oncológica, como que encara uma notícia dessa? Aí entra com os cuidados paliativos e trazendo sentido para aquele dia do paciente, né? Curtindo, vivendo aquilo que ele gosta, curtindo a família, os amigos, né? Aí cabe também uma reflexão que é importante para mim, né? Eu sei que eu tenho esse diagnóstico final aqui, né? Então eu vou viver um dia de cada vez com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero. Luta, mas é uma coisa assim. Como é que eles encaram? Tu consegue trazer essa realidade para eles? Sim, com muita tristeza, né? Com certeza. E toda notícia que você recebe tem aqueles passos que você entra primeiro, os passos do luto que a gente fala, né? Que tem a raiva, a barganha, a depressão, a tristeza e depois a última aceitação. Então, passa pelas 5 fases, segundo Elizabeth Rosner fala, né? Cita. Esse paciente que está no estágio que se chama de terminal, esse paciente, ele passa pelas 5 fases, ele tem a fase da aceitação? Ele passa por essas fases de luto aí? Sim, passa. E existe a fase de aceitação? Ou Sim. tem paciente que não aceita, que se revolta e acaba não vivendo com tranquilidade esses dias? Tem paciente que fica só na negação, nem dá início no tratamento. Fica só na negação. Ele nem faz os tratamentos recomendados pelo médico? Não. Ele prefere não. Eu vou para casa e já que vai acontecer isso, minha sentença é essa, eu prefiro ir para casa. Tira a oportunidade de uma melhora. Sim, com certeza. Porque enquanto a vida, há esperança. Claro. Né? A gente tem tantos casos aí que a gente olha, por exemplo, foi notícia na internet, não sei se a Júlia vai me ajudar com isso, foi notícia na internet aquela menina de 18 anos que deu uma entrevista dizendo que era uma paciente terminal. Eu fui pesquisar a história dela, não peguei o nome, descobre o nome dela aí, por favor, Júlia. Ela estava com, se eu não me engano, o diagnóstico dela foi um linfoma não Hodgkin aos 15 anos. Linfoma não Hodgkin aos 15 anos. É um linfoma que atinge o sistema linfático. Existe o Hodgkin e o não Hodgkin, tá? São 2 características que eles classificaram esse câncer assim. E aí ela tinha um não Hodgkin. Em alguns tratamentos do linfoma não Hodgkin, não sei se é todos, mas em alguns, ele zera a tua medula, ou seja, ele faz uma quimioterapia para zerar a tua medula, tirar tudo que tem, tanto os anticorpos quanto os vírus. Qual é o nome dela? Isabel Veloso, exatamente, Isabel Veloso. E aí ele zera a tua medula para fazer um transplante autólogo. Ele pega a tua medula zerada e implanta em ti. Para zerar a doença. Ele zera anticorpos e zera a doença também. E aí você tem engraçado, porque você... Engraçado, né? Não é engraçado, mas quem tem linfoma não Hodgkin que passa por isso tem que fazer todas as vacinas de novo. BCG, a tríplice viral, antitetânica, todas as vacinas que você tomou na infância, você tem que tomar de novo quando você faz o transplante autólogo, porque você zerou a tua medula. Ela chegou a fazer isso, mas aos 18 anos o câncer dela voltou. Inclusive, segundo relatos, por trás do pulmão ali, de 17 centímetros. E ela foi para uma entrevista num podcast dizendo que ela era uma paciente terminal e que ela tinha 3 meses de vida. Ela passou dos 3 meses. Inclusive, ela chegou a postar uma arte dizendo que ela estava em cuidado paliativo. Ela passou dos 3 meses, ela casou e agora ela está grávida. E eu fui uma das pessoas que comentei na foto, não sou muito de polêmica, sabe, gente? Eu prefiro ficar mais na minha, mas eu fui uma das pessoas que comentou na foto, porque muita gente disse que ela estava mentindo, que ela estava usando o diagnóstico dela para ganhar coisas no Instagram,
E a médica dela, que para mim essa sim teve uma conduta repreensível, que ela não tinha que ter ido para público para divulgar o diagnóstico da menina, porque existe um sigilo paciente médico dizendo que não, que ela não estava em estágio terminal. Ela tinha um câncer grave, mas o estágio dela não é terminal. Aí eu falei, cara, vocês são abutres, vocês só querem prestigiar a menina se ela estiver à beira da morte. Então, assim, o que eu entendo do caso dela é que, e ela, como ela chegou a postar, que ela estava em cuidados paliativos, e paliativo, entenda, cuidado paliativo é aquele cuidado que é só para manutenção da vida. Isso. Não existe mais a possibilidade de cura. Sim. E a médica veio e disse que não. Eu considero que todo tratamento, ela estava fazendo tratamento, todo tratamento dela trouxe para ela um prognóstico diferente daquele pregado lá atrás. Não é isso, Lucimara? Sim, isso mesmo. Isso com acontece certeza. no consultório, não acontece? Sim. A gente tem até um caso recente que o paciente recebeu o diagnóstico de metástase nos ossos, fez 2 aplicações de químio e a doutora repetiu os exames e sumiu, simplesmente sumiu. Não tem explicação. Tem. Divina. É, A gente Deus, só não né? consegue dizer. Sim, Eu sim. nunca neguei para ninguém, eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito em milagres, eu acredito que Jesus cura ainda até hoje. E Nossa Senhora está lá na briga com ele, tá? Maria, cura aí. Maria está lá, meu filho, vai lá, Sim. cura aí logo e tal. Eu acredito piamente nisso. Uma pessoa positiva enfrenta melhor essa má notícia? Qual é o segredo da pessoa positiva, Lucimara? Sim, o segredo é como lidar, né? Recebeu a notícia, vou lidar, vou entender, vou procurar algo bom nessa notícia. O que tem de bom nessa notícia? O que eu vou ganhar? Né? O que eu vou fazer? Então, essa é a diferença, né? Extrair algo bom daquela notícia. Se você pensar, mas é difícil, mas eu vou conseguir. Vou pensar, vou conversar com alguém, vou trocar uma ideia. Lucimara ajuda. A psicóloga está aí para isso, né? Sim. A psicóloga está aí para poder puxar daquela pessoa as coisas boas que se pode trazer com aquela notícia que não é legal. E lembrando também a questão da positividade tóxica, né? Que Eu ia hoje tem perguntar muito. isso. Como é isso, hein? Tem Eu vi aqui muito. positividade tóxica. O que é Eu a acho positividade importante tóxica? falar para isso. Em qualquer situação, mesmo que seja triste, como você muito bem colocou, uma catástrofe, a pessoa vai estar ali numa positividade tóxica. Não existe. É algo triste que precisa de uma reflexão. Né? Não tem como estar positivo diante de uma dor do outro. Não existe. E isso é a positividade tóxica, né? Tá 100% feliz. Não existe um momento que eu vou precisar estar triste. Sim, vou refletir sobre. Quando a gente já fez aqui um podcast falando sobre o filme Divertidamente. Você chegou a assistir o filme Divertidamente? Sim, 1 e o 2, né? Sim. E, inclusive, vou pedir aqui para a Júlia. Eu chamo todo mundo por Lu, Ju, Cló e Ale, que é o Alessandro, só pela sigla. Aí daqui a pouco eu troco, né? A Ju, que está aqui entre nós, para colocar aqui embaixo, tá? Você que quiser assistir o comentário que nós fizemos sobre o filme Divertidamente. No filme Divertidamente 1, a Riley, né? Ela tem lá a alegria, a tristeza, o nojinho e a raiva. Sim. São as 4 emoções básicas, né? Sim. E a alegria dentro do painel de controle da Riley, ela quer que tudo seja alegre. E aí a tristeza vai passando, eu tô triste, vai encostando nas bolinhas amarelinhas, vai ficando tudo azul, vai ficando tudo triste. E no fim do filme a prova é que a Riley só consegue formar a personalidade dela com a presença de todas as emoções. Sim. A tristeza faz parte do caminho. Sim. A tristeza leva à reflexão, leva a um novo parâmetro, leva a um novo olhar em cima daquela má notícia? Sim, com certeza. Isso que você colocou são as 4 emoções primárias, né? Raiva, medo, alegria e... Raiva, medo, alegria, tristeza. Isso, raiva, medo, alegria e tristeza. Vamos lá pela raiva. Raiva é uma emoção de preservação, né? Eu quero preservar meus amigos, minha reputação. Medo, uma emoção de proteção, né? Eu quero proteger. Ela existe para quê? Para me proteger, né? Eu vou atravessar uma rua, vou olhar para um lado e para o outro, uma proteção, né? Me protegendo. Sim. A alegria, a repetição de momentos bons, né? Eu quero repetir aqueles momentos bons. Falta A qual? alegria é isso? Sim, a repetição de momentos bons. Falamos da tristeza? A tristeza, a reflexão, né? Uma reflexão. Eu identifico aquilo que eu estou pensando, aquilo que chegou até mim, e eu vou extrair algo daquilo. Uma lição sobre,
né? Uma reflexão. Não é para eu me estou triste. arrastar. Meu Não. Deus, que vida triste. Não. Tudo. Eu vou refletir o que eu aprendi, o que eu posso melhorar, porque chegou até mim. Uma reflexão sobre aquele E contexto, sobre aquela sabendo, história, sobre aquela notícia que você recebeu. e sabendo que tudo passa, né, Lucimara? Sim, e que nós não temos também emoção positiva e negativa. Todas cumprem uma função. Isso é importante. Todas cumprem uma função. Todas cumprem uma função. E que as coisas que acontecem com a gente não são acontecimentos que nos fadam assim, que nos deixam fadados a sentir aquelas emoções. São fatos e aquele fato vai tomar a proporção que nós dermos a ele. Exatamente. Isso aí existe. Com certeza. Isso é Sim. uma realidade. E o problema não é o problema, é como eu interpreto Isso. o problema, a leitura que eu faço dele, né? Faz toda a diferença para eu encontrar uma solução diante dele. O que eu tenho que fazer quando eu recebo um problema desse? Qual é o meu Analisar. passo a passo? Analisar, refletir, organizar, trocar uma ideia, né, com alguém sobre, procurar alguém que já seja experiente, que já passou, né, buscar ferramentas para isso. Identifiquei e vou buscar para resolver, né, uma solução. Sempre pensar, sempre vai ter uma solução alternativa, sempre. Qualquer situação sempre vai ter. E a internet, que todo mundo já começa, por exemplo, no caso de diagnósticos de doenças graves, como por exemplo o câncer, a pessoa vai para a internet e aí vai começar a pesquisar. E aí, dependendo do que pesquisar, porque o Dr. Google mata todo mundo. Sim. E no terceiro dia ele ressuscita. Mas ele mata todo mundo. Isso mata, isso mata, isso mata, isso mata. E a pessoa que recebeu um diagnóstico desse está com o médico dizendo, não é assim. Existe o tratamento, existe a possibilidade disso, daquilo. Acaba afundando no Google e entrando numa depressão. Como? O que procurar na internet que possa ser edificante para essas pessoas nesse momento de vida? Nesse caso, o Google não é indicado. Quando eu falo buscar uma solução, é buscar um profissional Não é buscar num buscador. Não, buscar no Google, não. Não, buscar alguém profissional mesmo na área que te dê uma informação com responsabilidade, né? Porque você já está ali aflita. Ainda vai buscar mais coisas negativas? Não, aí não pode, né? Buscar pessoas resilientes, otimistas, né? Histórias de pessoas que venceram, né? Que lutaram, que conseguiram, que chave ela virou, o que ela mudou, né? O que ela fez de diferente. É nesse caminho. Que a gente não pode buscar isso no Google. Não. Pessoas que venceram, que acertaram, que não sei o quê. Essa parte sim. Pode. Essa parte sim, só não a parte negativa, porque lá tem bastante informação. Do tipo, essa doença mata. Caso é um caso. E às vezes não o paciente busca isso. E às vezes o paciente vai buscar e não sabe nem o nível. Não, ele sabe lá o nome da doença, mas tem nível, tem grau, tem várias questões que só o médico pode tem tratamento te dar. que você não vai entender. Exatamente. Né? Tem tratamento que você não Sim. vai entender. Como é que funciona a ansiedade? A ansiedade, minha querida ansiedade. Para você viver bem com a ansiedade, você tem que fazer as pazes com ela. Não brigue com a ansiedade, né? Sim. Porque a ansiedade, ela é que, como a Lu, sempre que eu converso com a Lu, a minha ansiedade, ela tá fazendo eu desacreditar em tanta coisa que eu acreditava, eu tava tão bem, tão feliz e tal, eu tô aqui tão arrasada, chateada, eu chego lá com a Lu, né? Lu, ela, calma, vamos perguntar. E a Lu começa. Isso vai acontecer? De onde você tirou isso? Por que você está fazendo essa construção mental? Será que isso aí é uma criação da sua mente ou realmente é real? Você já não ouviu isso e aquilo? Já não foi dito isso e aquilo? Nossa, é todo um trabalho paciente, viu? Como é que funciona? Porque você recebeu uma má notícia numa pessoa que tem a emoção equilibrada, que não vai confabular, que não vai criar, que não vai construir histórias que nunca vão acontecer, é uma coisa. Recebeu uma má notícia, você que é ansiosa, como é, Lu? Sim, aí nesse caso, vamos voltar. A ansiedade, ela é uma emoção, né? Sim. Uma emoção que a gente nasce, a gente tem que usar ela para o bem, né? Certo. Para produzir, enfim. Quando essa ansiedade começa a te atrapalhar através de pensamentos negativos e reações no corpo, que a gente começa a tratar. E aí existem técnicas específicas para isso. Exemplo, a técnicas cognitivas comportamental, né? O Mindfulness é bem indicado também para acalmar essa mente. Depois que você acalma, aí sim a gente vai trazer à tona todos esses pensamentos negativos, que a gente fala pensamentos automáticos, né? Que geralmente o ansioso tem uma mente acelerada. Então ele precisa falar.
O que tem na mente dele, a gente vai pontuar e organizar se aquilo faz sentido ou não. Porque a nossa mente mente pra gente. A gente tem que ter isso muito claro, né? Nem tudo que eu penso vai acontecer. É só um pensamento e não um fato. Onde que a teoria cognitiva comportamental entra para trabalhar essa ansiedade? Como? O funcionamento para a teoria cognitivo-comportamental funciona mais ou menos assim. Você pensa, você sente e você age. Né? Então, aconteceu uma situação, eu penso sobre, o meu corpo vai ter reação. Certo. E aí ele trabalha no pensamento. Né? O que eu penso sobre aquela situação que aconteceu. Né? Como se fosse uma árvore, né? Ali a parte de cima da árvore, da copa da árvore, são os sintomas da ansiedade, mas tem a raiz. Tem o que dispara essa ansiedade, né? Esses pensamentos, a situação, então tudo isso vai ser... Tu sabe que a gente conversando, a Lucimar e eu, né? E eu nunca te falei isso, eu vou te falar agora. A minha mãe, ela passou a vida toda repetindo dentro de casa. Não existe felicidade. Nossa, parece que eu estou vendo ela. Não existe felicidade. O que existe são momentos felizes. Ela inverteu um estado de vida. Ela disse assim, a vida é uma tristeza, mas eu tenho momentos felizes. E não, a vida é uma alegria e eu tenho momentos tristes. Então, eu passei a vida toda, porque um dos meus gatilhos para ansiedade, já conversei isso com ela, é que eu digo assim, é melhor eu pensar logo no que vai acontecer de ruim, que daí eu estou preparada. Olha para aí. Olha se isso não é a receita para tristeza infinita. Não é não, Lu? Sim, é uma receita para viver triste, porque tu vai criar o tempo todo e de todas as minhas criações mentais nada aconteceu. Nada. Então eu fico criando coisas na cabeça para ficar triste, porque se acontecer alguma coisa triste que nem vai acontecer, eu já estou preparada. Por quê? Porque eu tenho... justificar algo ruim que não vai acontecer, como você muito bem colocou, né? Então essa é a mente do ansioso, né? Eu tenho que sempre estar ali na retaguarda, porque vai acontecer em alerta. Agora me diz, quem vive com o cérebro alerta todo o tempo que consegue? Não. Né? Nem os bichos. Os bichos só colocam o cérebro para trabalhar e ficar em alerta quando ele tem uma situação para se defender. Sim. Caso contrário, ele está descansando embaixo da sombra da árvore e está tudo bem para eles, fora dos predadores, né? Mas quando você passa por momentos complicados na vida, por notícias desagradáveis e tudo mais, tu começa a analisar o quê? Não, se eu for parar para pensar isso agora, de um exame que a pessoa fez e que vai sair daqui a 30 dias, vão ser 30 dias de tortura. Sim. Não vou pensar nisso agora. Vou deixar para pensar quando o exame acontecer. Técnica da psicologia. Você viveu o que você tem hoje. Você não tem a notícia boa nem ruim. Então, vou ficar com o que eu tenho. Né? Agora, por que a mente só no negativo? Porque nós fomos treinados para isso, né? Só o negativo, por que a gente se treina assim, Lu? São os nossos pais, o ambiente. Não que Minha a mãe gente me esteja treinou culpabilizando eles, né? Que hoje nós somos adultos e somos responsáveis pelos nossos comportamentos, né? Mas vem da nossa infância, vem do ambiente que nós fomos criados, né? A gente recebe mais reforço negativo do que positivo, né? Vamos analisar, os pais reforçavam mais. Se tirava uma nota, era um 7. Se chegava lá, pai, né? Eu tirei 7 e tudo. Pai, mais do que a tua obrigação. É isso mesmo. Entendi. Ou então, por que tu tirou só 7? Que tu não faz nada, tu só estuda. Sim, na minha época. Na minha época. Ou então, quando tu tira um 10, aí vem, tu não fez mais do que tua obrigação, porque eu trabalho igual um burro de carga para te sustentar, para tu só estudar. Como se só estudar fosse realmente só estudar, não é, tá? Só estudar é uma agonia, né? Você não aprende ali de primeira, você tem que ler e reler. Imagina você ser criado por uma pessoa que passou a vida toda te dizendo que na vida não existe felicidade, somente momentos felizes, e que ainda virava para ti e dizia, se o olho direito tremer é alegria, se o esquerdo tremer é tristeza. Putz grila, desculpa, gente. Pegaram um pouco, eu não falei o palavrão mesmo, mas minha Nossa Senhora... Aí eu passei a vida toda, o quê? Tentando ressignificar o olho esquerdo tremendo. É alegria. Em mim, os dois olhos, quando tremem, é alegria. Alegria de um lado e alegria do outro. Eu vou ficar com essa agonia, gente, porque hoje eu descobri que o olho treme por nervoso, porque tu tá com um problema, né? Sei lá, um estresse alto, aumentado, e tudo é por isso que o olho treme. E você é um milagre.
né, de não ter absorvido tanto para você aqueles reforços, né, negativos. Agora, né, Lu? Mas até ali, quando eu não sabia o que era psicologia nem nada, eu vivia aquela. Não passava embaixo de escada. O pobre dos gatos, coitadinho. Preto, nossa senhora. Até a irmã, que tá vendo, irmã? Quando tu vê freira, é morte, viu? Coitada da irmã, coitadinha, tá lá rezando e tudo. Imagina, Lu. E uma coisa bem interessante do nosso cérebro é que tem a neoplastia, que é mais ou menos assim, você aprende comportamento, exemplo, lá na tua infância, né, você aprendeu, e aí depois você reaprende, não, você desaprende o comportamento e você reaprende, isso é muito interessante, e todos os dias nós temos criação de novas sinapses, né, como nós vamos treinar o nosso cérebro para isso, entende? Então a gente pode ter essa atitude sim, todos os dias, não existe um milagre, mas existe treino, tudo no nosso cérebro é treino. Eu acho muito legal. Gente, eu acho que tinha que ter um podcast só sobre neuroplasticidade e sinapses neurais. Por quê? Porque a neuroplasticidade é aquela que te diz, não, você não está fadado a esse destino. Sim, exatamente. Porque a gente pode, de repente, ter a profissão que a gente quer, mas quem tem determinados comportamentos arraigados, eles podem até se enganar dizendo, não, eu nasci assim, eu não vou mudar. Síndrome da Gabriela, né? Nasci assim e vi assim. Hoje a gente, a ciência já mostra que não, você não é obrigado a seguir o mesmo padrão. Lembra que eu te mandei um vídeo da epigenética também? Sim, muito interessante. Nossa senhora, a epigenética é outra faceta da ciência que traz essa mudança. Então, ela diz assim, quando o genoma, né, quando o DNA ele foi aberto e foi descoberto o genoma, que é aquela análise do DNA, aquele estudo da impressão digital do DNA, como é que o DNA é feito, junto com ele foi descoberto também que você pode modificar aquela carga genética que você traz da sua família. Então, você vem com uma carga genética, mas aquilo é modificado pelo ambiente que você vive, pelos seus hábitos de vida. Esses hábitos são aí os pensamentos, os alimentos, né? Os hábitos a rotina do teu dia a dia de exercícios físicos e tudo mais. Então, mais uma vez, eu acho muito interessante, porque eu que tenho religião e que acredito no meu Deus Pai Todo-Poderoso, no Cristo, eu digo mais uma vez, é Deus dizendo, epa, você tem um livre-arbítrio. Por mais que os médicos e a ciência digam que você vem com uma impressão genética da sua família, aqui eu estou falando de quem é hipertenso, diabético e tudo mais, tudo vai depender do seu estilo de vida. Isso é lindo, Lucimara. Maravilhoso, né? Você tem uma escolha, né? Eu posso escolher fazer diferente, né? Fácil não é, mas eu vou aprender, né? Vou treinar meu cérebro para aquilo, né? Aprender novos comportamentos todos os dias. É possível sim. E, Márcia, não é o que me acontece, é o que eu vou fazer com o que me acontece. Está aqui, né? Hoje eu tenho consciência. O que eu vou fazer a partir daqui, né? O que eu vou aprender com esse limão, esse azedo? Fazer uma limonada, né? Botar água como mulher, que eu quero fazer uma homenagem à minha querida Fernanda. Fernanda, cala a boca. Não comenta, Fernanda. Da água com limão, que eu adoro tomar água com limão. Água com gás com limão. É igual Sprite. Sem o doce, sem o açúcar, né? Então, assim, eu adoro aquilo. Então, é sempre isso, é você pegar o limão e fazer uma limonada, né? Exatamente. Dá um sentido, ressignificar. O que é ressignificar? Fazer uma nova leitura daquele, como você falou, uma má notícia. Vou fazer uma nova leitura. O que eu posso fazer? Né? Vou dar um significado para isso, vou dar um sentido para isso. Eu acho que eu te falei de uma paciente que eu atendi que ela falou, o câncer para mim foi como um divisor de águas. Ficou perto de mim, próximo de mim, aqueles que realmente gostam de mim, que querem me ajudar. Né? E a partir daí eu fiz uma reflexão, o que é importante na minha vida? Né? O que faz sentido para mim? Eu achei isso incrível. Aí questionei, ela falou, os amigos, né? A família, as pessoas que gostam de mim, que se importam, que estão comigo. Então, antes eu investia tempo em coisas que focava em outras coisas que não me traziam nenhum retorno. Hoje, não, eu consigo fazer uma análise melhor da vida, ter um outro olhar. Eu acho que quando você passa por situações como o diagnóstico de uma doença chata e grave como câncer, ou até mesmo quando você passa por problemas
financeiros, onde você sai de determinados status ou perde tudo, né? Que acontece, é mais comum do que se pode imaginar. Olha, acabei de trazer o exemplo aqui da pandemia não, da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que pessoas perderam tudo. E aí, quem está lá do lado é que vai avaliar aquela situação. Quem ficou comigo nesse momento? Né? Aquela história dos amigos verdadeiros você conta no dedo. Né? Então, eu sei, pelo meu perfil psicológico, né, que eu adoro conversar, eu adoro bater papo, eu adoro reunir, eu adoro tomar um café com a pessoa, adoro... vem cá, tu vai estar em casa sexta-feira. É uma troca, né? É uma coisa assim maravilhosa, Saudável, Lucimara. Para mim, isso né? é vida. Com certeza. O meu marido é um pilar da saúde mental. É um pilar da saúde. Para mim, é um pilar da saúde mental. Porque o Robson, meu marido, ele adora ficar em casa. Eu adoro sair de casa. E a gente tenta chegar num equilíbrio, porque eu sei que isso é importante para ele, né? E quando você resolve escolher uma pessoa para caminhar no caminho da vida, você não caminha mais em um, você está caminhando em dois. Você está em par. Quando você está em par, não é só a sua vontade que tem que prevalecer. Você tem que ter um equilíbrio para você também atender os anseios dele. Porque, assim, ele não tem amigos só dele. Ele tem os meus amigos, que são nossos amigos, né? E ele tem dias que ele, não tô afim, eu quero ficar em casa, amor, eu quero tal. Ele trabalha com voo, então ele passa, às vezes, 15 dias fora de casa e tal. E eu tô doida, eu tô me coçando toda para ir embora dali, para encontrar, para almoçar, para tomar café. Mas é o dia que o quê? Que ele quer ficar em casa e eu também tenho que ficar. Mas você tem que ficar? Na minha concepção, sim, tá? Eu aqui não estou fazendo apologia, eu sou uma mulher que eu tenho minha profissão, eu tenho meu dinheiro desde os 15 anos, que eu sempre me sustentei e tudo, mas eu sou uma mulher que eu escolho, e isso também é poder, abrir mão do que eu quero naquele momento para estar com o meu marido na vontade dele. É muito importante dizer isso, Lucimara, porque tem muita mulher por aí que acha que o casamento é uma escravidão do homem. Né? É aquela história do... ele deixa o que ele tem que fazer. Não acredito. Tu faz comida pro teu marido. Tem mulher que confunde os ganhos da mulher do século XXI, todas as nossas vitórias com relação à equiparação salarial, posicionamento no mercado de trabalho, posicionamento social e tudo mais, confunde com vou tratar meu marido igual nem sei dizer. Um ser indiferente que é obrigado a atender só às minhas vontades e fazer tudo o que eu quero. Sem esquecer que ele tem mãe e pai, ou se os pais já foram embora daqui, mas teve mãe e pai, que ao contrário de tudo tratava ele muito bem, né? A mãe fazia a comida dele, não tem nada a ver com ser mimado, tem a ver com ser amado. Sim. A pessoa confunde isso. Desse princípio que não é casamento, né? Porque casamento é parceria, né? São os dois juntos, um dia você, um dia ele, né? Uma flexibilidade dos dois. Você tem sua opinião, ele tem a dele, vocês vão formar uma terceira. Exato. Né? Que fique bom para você e para ele ser casamento, como você muito bem colocou. A mulher que não faz nada para o esposo não é casamento, né? Exato. Não cuida, né? E o cuidar não é para cozinha, tá, meu povo? Vamos abrir essa mente, tá? Sim, não quero ninguém comentando aqui embaixo, não sei o quê, com chatice, com mimimi, não, tá? Fazer coisas para o marido não é cozinhar, porque eu não cozinho nada. Sim. Mas o simples fato de eu tentar fazer um ovo, ele não gosta de ovo mexido, ele gosta de ovo estrelado, que chamam, né? Que é aquele ovo ali com a geminha espalhada, mas abertinho. O simples fato de eu tentar fazer significa que eu o amo. Sim. E ele... O simples fato dele tentar fazer qualquer coisa para mim também quer dizer que ele me ama. Então, eu tenho uma cafeteira italiana. A cafeteira italiana é uma cafeteira que você coloca água embaixo, ele tem uma peneirinha e ele funciona sob pressão da água em ebulição. Eu ponho ali o café e ele coa em cima. E o coitadinho, eu gosto de café preto. Puro. A Lu é adventista, igual a minha amiga Ed. A Lu não toma café. Eu gosto de café preto. Puro. E aí eu faço da cafeteira italiana, que para mim fica o melhor sabor do café, não fica ácido, o café não fica ácido, né? E aí ele colocava canela. Aí ele trazia o café para mim e dizia, amor, trouxe o café, tem um segredinho. Quando eu tomava, só o gosto da canela. E eu adoro canela, mas não no café. Aí eu tomei a primeira vez, aí daqui a pouco o Robson fez de novo, botei de novo um segredinho. Eu falei, amor, senta aqui do meu lado. Meu amor, eu preciso falar isso para você agora, porque senão eu vou viver uma vida de sofreguidão. Eu vou viver uma vida de tortura.
Não põe canela no café. Eu não gosto, amor. Faz o café do jeito que você quer, mas sem botar canela, sem botar o segredinho. Porque, sabe, com amor, com tranquilidade. Ele estava fazendo ali uma coisa que saía da rotina dele, mas que para mim eu tinha que ir. Obrigada, eu adorei. Continua fazendo, mas não põe mais a canela. Sim. Então, assim, é preciso chegar nesse consenso, tá, minha gente? Porque é por isso que... E dica, né? Você vai falar alguma coisa pro seu esposo que seja um pouquinho desconfortável, sempre elogie, né? Primeiro dê 3 elogios, depois você fala o que você gostaria de falar. 3 para 1, né? Isso, tô botando aqui, 3. Ó. 3 para 1, tá? 3. Isso aqui é a tabela de Losada, né? Sim. É uma tabela que existe, tabela de Losada. Que eu acho que é Losada, tá, gente? Se não tiver, comenta aqui embaixo, me diz, Márcia, você errou, não é Losada, mas comenta aqui. Que é uma tabelinha que você, quando for chamado, isso vale até para a equipe, quando a gente for chamar a atenção e tudo, sempre diz, olha, foi muito legal aquilo que você fez, aquilo outro foi muito legal, aquele terceiro foi muito legal. Agora, vem cá, isso aqui não, isso aqui a gente tem que ajustar. Exatamente. Sempre falando com muita educação. Falando com muita empatia. Sim. Qual é a melhor forma de acolher o próximo? Primeiro, o que é essa empatia? Empatia, primeiro, é ter uma escutativa, né? Eu escutar, que é diferente de ouvir, né? Escutar, eu estou prestando atenção em todas as falas ali da pessoa que eu estou escutando e depois vou tentar me colocar no lugar da pessoa, né? Tentar sentir, tentar ter a visão que a pessoa está tendo sobre aquele determinado assunto, né? Que está sendo discutido ali. É tentar ver do olhar do outro. Posso resumir assim, empatia. Se colocar no lugar do outro. Sim, sentir tá a gente não vai sentir, né? Porque... o que o outro está sentindo, mas tentar se colocar, né? Tentar ver da forma com que ele está vendo aquela situação. Porque cada um tem um olhar diferente, digital, né? Cada um tem uma diferente. Exemplo, Márcia, aconteceu um acidente. Eu vou contar de uma forma, você vai me contar de outra, os meninos vão me contar de outra. Então, cada um tem uma visão diferente. Então, é tentar compreender o olhar daquela pessoa. E tem gente que tem tanta empatia que sofre junto, chora. Sim. Como é que funciona a empatia e a compaixão? Compaixão é eu tentar sentir, né? Ter um olhar um pouco assim mais apurado, né? A empatia não. Eu vou escutar, eu vou tentar me colocar no lugar do outro. Na compaixão não, eu vou sentir a dor do outro. Entendi. E no caso, então, o ideal é que a gente treine essa empatia. Sim. Para poder acolher. Aqui a gente fala de familiares, de amigos. Sim, eu acolho, eu entendo, né? Eu converso, eu escuto, isso tudo, o pacote da empatia. Entendi. Os tipos de luto a gente já falou. São aqueles tipos... Existem tipos de luto ou existem fases do luto? Existe fase e existe tipos, né? Exemplo, luto normal, luto antecipatório e luto demorado, como a gente fala, naquele luto mais prolongado. Como é o luto normal? O luto normal de mais ou menos 6 meses, até passar aquelas 5 fases e organiza, né? Aquela dor vai organizar. O luto que tu diz é qualquer luto, seja de morte ou seja de notícia ruim. Por exemplo, quando alguém... Divórcio, né? Que a gente uma vez estava conversando, que tem pessoas que infelizmente recebem notícias ruins de doença e ainda tem um divórcio. Sim. São 2 lutos. Sim, luto, a definição de luto não é necessariamente a morte de alguém. A definição de luto qualquer perda. Qualquer perda, a pessoa vai entrar no luto. E o que é o luto? Está formado dentro daquelas 5 fases, né? A raiva, a barganha, a depressão, a tristeza e a aceitação, que é o conforto. Sim. Então, essas são as fases do luto. Sim. Então, luto é qualquer perda. O luto do emprego, o luto do divórcio, o luto do filho que sai de casa e tem aquele ninho vazio, né, que se chama. São essas 5 fases. Sempre a gente passa para 5 fases, consciente ou não. Sim, não necessariamente naquelas 5, aquele passo a passo, né? Às vezes diversifica. Ah, é? Sim. Então pode vir ali a notícia, sempre começa com a notícia. Essa aí sempre vai começar. Sim. Mas a barganha pode vir depois, antes da raiva. Sim. É aquela história do, vamos dizer, num divórcio em que o marido, já vi, Julinha. É aquela história da mulher que recebe a notícia do divórcio. Não, mas espera, o que eu preciso fazer para você não ir embora? É a barganha que primeiro veio antes da raiva. Sim, aí ele diz, não tem mais nada que você possa fazer, eu vou embora. Aí é que vem a raiva.
Sim, aí depois vem a tristeza, né? E aí o último é a aceitação. A vingança vem onde? Pode ser vir junto com a raiva, né? Alô, a vingança vem onde? Qual é a fase da vingança? Sim. É na raiva. Sim, Que pode tem ser, vingança, né? gente. Tem. Nossa, já vi casos, nós demos notícias já no jornalismo de casos assim terríveis. E como é que é o processo de cada um? O que vai diferenciar aí esse processo para cada um? É muito subjetivo, né? E como a gente veio falando, de acordo com o repertório mental que a pessoa tem, né? O repertório mental que vai fazer total diferença Se tu diante pudesse de qualquer situação. dizer assim, uma ferramenta assim, olha, você teve uma perda. Você teve uma perda. Nós já falamos aqui do processo, né? Do passo do que acontece depois de uma perda, depois da notícia. E nós sabemos que cada um reage de uma forma. Mas se você pudesse dizer as ferramentas agora, não sei se eu não vou dizer uma, duas ou três, sei que vai ter que determinar aí dentro da tua metodologia do que você conhece, para poder a pessoa que está assistindo agora esse podcast, que teve uma perda, o que ela faz primeiro? Sim. O que ela tem que fazer? Primeiro avaliar a situação, né? Primeiro avalia a situação, depois aprende com ela, né? E terceiro, uma ferramenta básica é escrever, né? A escrita é muito terapêutica, né? Você pode escrever sobre, isso vai ajudar a organizar no cérebro, né? Escrever sobre determinado assunto, determinado problema, determinada perda, porque no teu cérebro são muitos pensamentos ao mesmo tempo, né? Muitos pensamentos automáticos, então você não tem como ter aquela clareza mental. Quando você escreve, você vê que não é tudo aquilo, né? E às vezes nem tá doendo quanto a tua mente apresenta. Quando você põe no papel que você fala, nossa, mas eu tô pensando isso, já aconteceu. Fazer os exercícios da Lu, e ela dizia assim, eu falei, gente, de onde eu tirei isso? Parece até ridículo. Quando tu tira da mente, que tá lá ela toda floreada e criando aquela série de possíveis ocorrências que na realidade não vai acontecer, tu começa a falar, gente, mas em que mundo que isso aconteceria? Em Marte? Aqui não. Ela começa a ficar tão impossível. Sim. Aí você pode até colocar, né, as coisas negativas de um lado e as coisas boas, pensamentos que contraponham aquele pensamento negativo, né, as vantagens e as desvantagens daquele pensamento, daquilo que a tua mente está te trazendo. Se ela está te trazendo é porque tem um motivo, tem algo. O que ela quer resolver? Né? O que ela quer te falar? O que você tem que aprender com aqueles pensamentos? Então, você escreve e organiza. E hoje a ciência, Márcia, ainda não tem assim uma ferramenta para tira aqui pensamento negativo, fica aqui que eu vou... Não, só através da escrita mesmo. Você escreve, você já acalma a tua mente. É como se você falasse pro teu cérebro ali, opa, tá resolvido. Né? Ela conseguiu, você escreveu, você leu, ele entende que tá resolvido. Vou te dar um exemplo, tipo à noite, né? Você tá ali, tá com os olhos fechados, mas seu cérebro como se estivesse ligadaço. Sim. Né? Funcionando vários pensamentos, amanhã você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o teu cérebro te lembrando que você tem que fazer, que aquilo é importante. Tá mandando uma mensagem. Se você levanta, respira lentamente e escreve. A qualquer hora, isso mesmo de madrugada? Qualquer hora. Você escreve tudo ali que o teu cérebro tá te falando, amanhã você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso e tal. Você vai ver que vai acalmar. Ele entende como se tivesse resolvido. Ou ela anotou, amanhã ela vai resolver. No Cimar eu já fiz isso. Eu achei que eu estivesse ficando louca. Eu falei, meu Deus, são 3 horas da manhã, eu estou aqui na sala pontuando as minhas atividades de daqui a pouco. Ou seja, aqui da rede, né? Eu tinha muita coisa para fazer aqui na rede, tinha o recado que eu queria dar para o Clóvis, conversar com o Clóvis, tinha coisas que eu queria fechar com o Alessandro, pauta que eu queria fechar com as meninas, e eu, 3 horas da manhã, porque eu estava deitada, e eu pensando aquilo, e eu dizia, não, peraí, eu vou meditar, isso eu não tenho que resolver agora, mas amanhã eu vou esquecer, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu tentava meditar, eu só aliviei, fazendo depoimento aqui para vocês, viu? Olha aqui, dá um zoom aí, Alessandro. Eu só aliviei quando eu levantei,
Acendi a luz da sala. Ainda bem que o Robson ele tem um sono muito leve. Ele, normalmente, quando eu levanto, ele, opa, tá indo onde? Volta, fechou o olho e dorme. E não é assim. Aí ele fica puxando a minha cabeça para deitar no ombro dele, que normalmente eu realmente me acalmo, porque, não sei, a gente vê ali, sei lá, eu acho que vê que a pessoa tá ali, aí começa a pensar em outra coisa, né? Ouve a respiração dela, ouve o coração batendo, sente o calor do corpo, aí tu começa a tirar o foco da cabeça. Mas nesse dia ele não acordou. Eu saí, fui pra sala. Tá vendo o que vocês fazem comigo, né, Júlia? Você também. Aí eu fiz uma relação das coisas que eu tinha para conversar com cada um e tal, as pautas que eu queria ver e tudo. Quando eu deitei, eu falei... Aí eu me perguntei na hora, eu esqueci alguma coisa? Aí eu, não, acho que é só isso. Deitei, consegui meditar e dormir. Mas Lu, eu não posso fazer disso uma rotina, né? Porque senão tu fica com sono interrompido. Sim, de uma rotina não. Por isso que cabe a rotina durante o dia. Da escrita. Da escrita, tipo, antes de você dormir. Né, eu vou escrever tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte, o que é prioridade, o que não é, o que dá para fazer, entende? Com os horários certinho, não que você vai ficar escrava dela, que isso também não pode acontecer, né? Mas é para te ter um norte, um roteiro de que mais ou menos você tem que fazer naquele dia. Dica, façam antes de vocês dormirem, né? Por favor, Sim. Pelo menos uma meia hora antes. Sim. E o pensamento intruso e o pensamento automático? Eu estou dirigindo. Eu estou com aquele pensamento que está me causando aquela ansiedade e começou como um mosquitinho e está tomando forma, está crescendo. Como eu lido com ele? Tudo que eu foco é o que cresce. Eu vou desguiar minha mente. Né? Ele está aqui, o pensamento negativo. Vou colocar uma música, vou pensar em algo melhor, vou ligar para uma amiga positiva, né? Selfie, colaboradores, fala assim, Márcia, que você deve ter pelo menos 5 amigos positivos. Por quê? O teu cérebro vai se moldar de acordo com a convivência com eles, Sim. né? Você automaticamente vai se tornar uma pessoa positiva, né? Através das ondas cerebrais. Então, sempre ligar para uma amiga, né? Vou colocar uma música que eu gosto, que eu tenho uma lembrança boa. Nada Então, de ver filme de terror, nem drama, nem não, coisa triste, por não. favor. Isso é o que fica no teu cérebro, né? Aquilo que você coloca, que você assiste, que você escuta, é que vai ficar. Entende? E eu quero fazer aqui uma ressalva antes da gente finalizar. Sabe aquele Zoom, Alessandro? Aquele amigo que vive no ó céus, ó vida, ó azar. Tu já conversou com ele, já mandou ir para o psicólogo, ele não vai. Não faz ferramentas para ser uma pessoa mais alegre e mais feliz. Vive com negativismo, porque tem gente que fica viciado em briga e em se sentir mal e se fazer de vítima. Tem gente que é viciado nisso. Não caia na armadilha de dizer eu tenho que ajudar. Tem gente que está no fundo do poço. Você joga a corda para ele sair, ele puxa a corda e fala, pula aqui comigo. Tô mentindo, Lucimara? Não, super correto. Existe uma diferença em quem quer ser ajudado e a pessoa que quer te manipular. Né? A pessoa tem aquela dorzinha ali de estimação. Eu não posso deixar a pessoa me manipular. A pessoa quer ser ajudada, ela vai seguir os teus passos. Já começou 1, 2 vezes, ok. Agora eu não posso deixar a pessoa estar ali me controlando por conta daquele comportamento. Isso eu não posso. E, na maioria das vezes, a pessoa que fica se fazendo de vítima no mundo, ele é um parasita que precisa de um hospedeiro. Não caia na armadilha de ser hospedeiro. Eu não sou mais... Eu hoje, no alto dos meus 45 anos, não sou hospedeira de mais ninguém. Já fui muito hospedeira. Não sou mais hospedeira de ninguém. Né, orgulho da psicóloga. O orgulho da psicóloga, Lu, que a Lu tá ali também. Eu chego lá com ela e diz, opa, peraí, tá voltando. Não. Então a Lu vai trabalhando aí esse aspecto. Mas não pode ser hospedeiro. Porque tem parasita que não quer deixar de ser parasita. Ele é parasita. O nome já diz, ele tem no perfil a parasitase. Não sei nem se é esse nome, mas me corrijam aqui se eu estiver errado e comentem. Ele tem no perfil. Se ele não usar a neuroplasticidade, a epigenética, para mudar aquele programa mental dele que vem desde criança, ele nunca vai deixar de ser parasita. Então ele vai ter que achar um outro hospedeiro que adora ser parasitado.
Mas e não ele seja pode ele. mudar sim. Só que Exato. mudar dói. E nem todo mundo quer lidar Exato. com a dor. Né? Exato. As pessoas não querem hoje, né? Não querem Enfrentar a sofrer, não dor. querem enfrentar. Então eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto, que tá tudo certo, tá tudo bem. As meninas... Entre aspas, tá? Que não tá tudo bem. A Lu pergunta de mim assim, né? Porque a gente passa por alguns desafios da vida, e eu tenho passado por desafios nessa vida, e a Luciana... Márcia, a gente se pergunta como que tu aguenta passar por tudo isso, porque eu não me permito deprimir. Eu tenho as fases que tenho que passar de todos os desafios que a gente passa na vida, mas quando eu não tenho vontade de sair para trabalhar é quando eu pulo da cama, me jogo na cama, bato a cabeça no chão, que daí a dor já faz a gente acordar. Mentira, que eu não me jogo da cama, mas é mais ou menos isso. Se joga daquele lugar, toma um banho gelado, porque está comprovado que banho frio ele aumenta hormônios positivos, como dopamina, serotonina, essas zinas da vida. Se arruma e vai. Nem todo dia você vai estar motivado. Nem todo dia você vai estar motivado. Você tem que achar meios de seguir o teu caminho, mesmo com a dor, até chegar o momento do prazer. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Sempre acontece alguma coisa legal no caminho que vai te tirar daquele pensamento. Só não acontece nada legal se você ficar parado onde você está. Porque nada de legal acontece você na cama, embaixo do lençol. Óbvio que tem gente que precisa dos artifícios medicamentosos para isso. Eu não estou nesse momento. Eu consigo sair da cama e ir, né? Tem gente que precisa de remédio para isso, mas tudo é uma fase. Tem o que você fez antes de precisar tomar o remédio. E além da má notícia, Márcia, é interessante que a vida está acontecendo aqui. Você tem uma vida, né? Então precisa seguir, precisa ir, como você muito bem colocou. Mesmo não querendo, eu vou porque eu tenho que ir, é necessário, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, aconteceu um dia ruim, poxa, mas não tem algo que aconteceu de bom? Então, você tem que ficar com aquele único momento, refletir nele, que aconteceu algo bom, alguém te deu um sorriso, alguém te deu um abraço, alguém te elogiou, poxa, entende? Ficar com esse algo bom daquele dia tão cheio de coisas que você teve. Tão cheio de turbilhões. Sim, você pôde ajudar alguém, né? Dar um copo com água com alguém. Então, ficar com aquele algo bom daquele dia. Não focar em um todo. E na maioria das vezes é você que tem que construir o bom. Como é que você constrói o bom? Na minha opinião, como eu construo um dia bom para mim? Primeiro, medito. Nem todo dia eu medito. Mas nos dias que eu medito, meu dia é melhor. Nem todo dia eu consigo meditar. Mas nos dias que eu medito, meu dia é melhor. Medito. Faço atividade física, isso tem que ser inegociável. Você tem um corpo, não tem? Esse corpo precisa de músculo. Esse corpo precisa de saúde. E você só tem saúde, músculo e longevidade e uma vida saudável fazendo exercício físico. E mantendo uma boa alimentação. Mais admirar o belo, como diz Augusto Cury. O que é admirar o belo? Toda aquela construção de Deus. Não estou falando o belo, a construção do homem. Nós temos o belo, a construção do homem. Se você tiver os dois, ótimo. Se tiver só um, admire o belo, a construção de Deus. As árvores, o canto dos pássaros, o sol. Aqui não tem nem como você não admirar o sol. O arco-íris se aparecer, uma corredeira. A gente mora num estado que tem várias corredeiras, cachoeiras. Isso é criação de Deus. Então, tudo que é criação de Deus te revigora. E é você que tem que ir lá e parar a sua mente. Respirar o verde, respirar o cheiro da chuva, respirar o ar puro. Tá poluído, tá fumaça. Acha um lugar. É melhor tu respirar a fumaça olhando a natureza do que respirar a fumaça dentro do teu apartamento. E lembrando que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Que é isso? Como é o nome? Somos seres biopsicossociais e espirituais, né? São os 3 pilares que a gente precisa: físico, mental e espiritual. Isso. Para você se tornar uma pessoa plena, né? Ou seja, busque a alimentação do seu espírito. Eu sou ateu, eu sou budista, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou ubandista. Não importa. O que importa é que você se sinta bem e faça bem a você. Olha a máscara do avião. Primeiro você, tá? Isso não é egoísmo, é você viver a sua plenitude para que você socorra o outro. Se você não estiver vivendo a sua plenitude, você não socorre ninguém.
tá? Então, máscara primeiro em você. Então, viva a sua plenitude, tenha a sua conexão espiritual, a conexão com Deus por meio da espiritualidade, a espiritualidade que você escolheu, e desde que isso te transforme numa pessoa melhor, uma pessoa que vive em paz e que faça bem ao próximo, porque no frigir dos ovos é sempre sobre as pessoas. Não é sobre o carro, não é sobre a casa, não é sobre dinheiro, é sempre sobre. Olha Deus aprovando. Ó. Ouviu Deus aprovando? Olha aí. É sempre sobre as pessoas, é sobre como você lida com você e você e você mesmo, e você e o outro, de o quão bom você é com o outro, quão bem você trata o outro. E uma dica importante, os exames de imagem já mostram, Márcia, que algo para acalmar a mente é quando você medita, quando você ora, né? Isso já te acalma, né? Você conversar, você acreditar em algo, em um Deus supremo, no Criador, isso ajuda a acalmar a tua mente, né? Isso treina a tua confiança, né? Você acredita em algo que pode fazer algo por você. Por via das dúvidas, eu medito primeiro, depois eu rezo. Sempre. Sim. Eu medito primeiro, depois eu rezo. Medito porque você acalma seu espírito, eu uso um aplicativo específico para isso, acalma sua alma, te traz para o presente, te traz para o agora, e aí depois eu rezo minhas orações. Eu tenho uma base muito forte no catolicismo, eu rezo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, Pai Nosso, Salve Rainha, tudo aquilo lá, e no final eu, Jesus, tu estás aí em cima, que eu sei. Aí eu bato aquele papo reto. Sim. Com Deus eu converso menos, mas como ele disse que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao mim, senão Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Então eu converso com Cristo e com Nossa Senhora. Deus, né? Ele está olhando tudo isso, está aprovando que ele botou Jesus daqui, não é possível, né? Então aí eu converso tudo e tal, e aí eu encerro minha oração. Mas aquilo realmente traz tranquilidade e paz. Se você está rebelde, revoltado por causa de todas as notícias que você recebeu, culpando Deus, culpando Jesus, é importante que a gente traga à reflexão a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo. A gente acabou de falar sobre epigenética, acabou de falar sobre o ambiente, acabou de falar sobre neuroplasticidade, acabou de falar sobre o quão responsável nós somos pela construção do que a gente faz com o nosso meio e com o nosso corpo. Tá? Então, acho que é muito isso, e eu falo muito isso para internalizar também, viu, Lu? É muito importante que a gente traga essa reflexão. Deus não é culpado de nada. Deus deu um mundo prontinho, bonzinho, sem poluição, com todos os animais aí. O que a gente já fez? Já extinguiu um monte de bicho, já poluiu um monte de coisa, fez um monte de comida que não é para ser comida, fez um monte de vício, como cigarro, vape e não sei o quê. Aí quer culpar Deus. Deus é o culpado. Colocar na bagagem de Deus muita coisa, na né? costa dele, né? Aí como ele tem a costa larga, a costa dela é do tamanho do infinito, vai botando, não. Aí vem o problema, não dá para ele resolver, Deus, né? é que Mas resolve. poderoso, né? Que resolver. Eu acho que ele está cuidando da fome da África, viu, minha gente? Está inspirando os cientistas para trazer as curas das doenças, né? Assim que ele trabalha, não é, Lu? Nisso a gente concorda? Assim que a gente trabalha. Sim. A gente tem religião diferente. Mas acho que Deus trabalha assim, na inspiração e tudo, porque ele tem e que tudo também... coopera para o bem do ser humano, como você falou. Tudo coopera para o bem. E principalmente a gente precisa ter o nosso esforço, né? A gente quer tudo de mão beijada. Parte que ele vai ajudar, né? Sim. Aquilo que a gente pode fazer, ele vai vir do céu para fazer por nós. Porque é muita folga, né? Sim, a gente precisa fazer a nossa parte. Quem quer isso é o folgado, né? Sim, quer um milagre, quer ficar sentado esperando milagre. E ele ama a laboriosidade, né? O trabalho, né? Que você trabalhe, faça parte dela. Faça a sua parte que Deus está vendo. Né? Ele vai falar, meu filho, eu estou vendo a tua dor. Vou te trazer o alívio porque você é merecedor. Exatamente. Rimou até, né? Meu filho, eu estou vendo a tua dor, vou te trazer o alívio porque você é merecedor. Vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui falando um monte de coisa. Eu achei que a gente ia conversar em meia hora, já foram 60 minutos. Nossa. Tem 1 hora aqui. Lu, obrigada por ter vindo. Deixa um recado para todo mundo com relação a isso, como lidar com esses momentos desafiadores. Eu não costumo chamar de má notícia, eu não costumo chamar de desespero, de pânico, nada disso. Eu sempre digo, são momentos desafiadores, porque eu quero sempre aprender e quero ser uma nova pessoa diante desses momentos. Deixa um recado para a gente encerrar o nosso DEP hoje. Toda dor
é para um crescimento. Sempre interpreta dessa forma, né? Toda dor é para um crescimento. E cuidar da sua saúde mental é um ato de amor próprio. Acho que as duas coisas andam juntas. Mente sã, corpo sã. Exatamente. Né? Eu acho que foi Aristóteles que disse isso. Vê aí, Júlia, rápido, para eu encerrar falando direitinho. Mente sã, corpo são. Ou falou Platão ou Aristóteles. Vê quem foi que falou mente sã, corpo são. Esse eu não vou deixar para ninguém comentar aqui, não. Vou falar agora. Mente sã, corpo são. Quem disse? Agora eu vou ter que pegar. Segura aí. Mente sã, corpo são. Quem disse? Nenhum dos dois está dizendo que foi o Juvenal. Romano, poeta romano. Mensana in corpore sano. É uma famosa citação de origem latina que significa uma mente sã no corpo são. A expressão é derivada da Sátira 10, de autoria do poeta romano Juvenal. No contexto do poema, a frase faz parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Nenhum dos dois, né, Ju? Ju ficou com vergonha de dizer. É isso aí. Quem falou foi um satirista romano Juvenal. Nem Platão, nem Aristóteles. Vamos lá, vamos seguir. Sim. Coloca aqui embaixo, por favor, nos comentários, tá? Mens sana corporis são. Obrigada, Lu. Eu que agradeço o convite, viu, Márcia? Foi maravilhoso. A gente volta em outubro, no Outubro Rosa. Sim. Não sei quando você está vendo este vídeo. Nós gravamos em setembro, mas nós voltaremos em outubro, no Outubro Rosa. Obrigada a você que acompanhou mais essa edição do nosso Deixa que eu pergunto. Estamos encerrando por aqui. Comentem, perguntem. A Lucimara está disposta, está a posto para poder tirar as dúvidas aí dos comentários. Você que está com o recorte aqui no Instagram ou que está acompanhando aqui o vídeo todo no YouTube. Obrigada por terem estado conosco nessa conversa. Vocês já sabem, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.